Isa Ribeiro é fotógrafa, amante dos animais, autora do blog Na Nossa Vida e registradora oficial do Cachola Ativa. Mas nem sempre foi assim, não é mesmo, Isa? E é sobre essa mudança de vida que essa paulistana pra lá de firmeza irá nos contar hoje. Afinal de contas, é possível transformar alguns sonhos em realidade? Atenção! Sua cachola está prestes a se ativar. Prepare-se e provoque-se. Cachola Ativa no ar, mais um programa com boas histórias. E hoje a nossa história será com ela. Isa Ribeiro, fotógrafa, escritora, pessoa gente fina. Genial. Mas antes da gente fazer essa conversa, antes da gente escutar essa boa história da Isa, vamos às apresentações das nossas pessoas. Eu sou o Elion, estou do lado de quem? Estou do lado do Jefferson. Prazer. Sou o Jefferson. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Hangout. E estou do lado do Elion, que está do lado da Angels. Olá, galera. Eu sou a Angélica, temos do lado deles como... Então é isso. Nós somos o Cachola Ativa e estamos de frente com Isa Ribeiro. Uhul! Posso falar já? Então vamos entrar no nosso primeiro bloco. E é com você, Angels. Vamos lá. Isa, queremos saber de você. Quem é Isa? Do que se alimenta? Onde vive? O que faz para viver? Calma, vamos por partes. Mas primeiro, muito obrigada, gente, pelo convite e por essa apresentação calorosa que nem eu reconheço a pessoa que vocês estão entrevistando. Eu me chamo Isadora, eu tenho 24 anos e eu trabalho há um tempo já com fotografia. Faço mais ensaios pessoais de mulheres, ensaios sensuais, ensaios de família, e também faz mais ou menos uns 4 anos que eu montei um blog, onde eu conto coisas da vida, de estilo de vida, coisas assim bem do cotidiano mesmo, entre eu, meu namorado e os nossos 2 cachorros, o Ringo e a Lucy, 2 vira-latas bem gente boa. E isso é basicamente o que eu sou, assim. O tema de hoje é como foi que você conseguiu, como é construir a realidade de um sonho. Sonhar, ter uma vontade e transformar ele em uma coisa palpável, real, algo que você vive. Então, conta pra gente como era a sua vida antes de você entrar no seu sonho. Antes eu trabalhava como analista de sistemas numa multinacional. Não tem absolutamente nada a ver. Mas eu fiz um técnico em processamento de dados porque eu queria arrumar um trabalho de qualquer jeito e eu queria, enfim, eu sempre tive muita vontade de fazer cursos, estudar muita coisa e o meu pai não tinha muita condição, então a minha ideia foi, vou arrumar o primeiro trabalho que eu vi pela frente para eu conseguir, enfim, ir atrás das coisas que eu queria fazer. Então, eu ouvi dizer que na informática tinha muito emprego, fui lá e me meti a fazer o curso de processamento de dados. E trabalhei nessa empresa, na verdade, era um freelancer. Eu ia ficar lá um mês e acabei ficando quase 2 anos lá. E nesse meio tempo, eu conheci o Fabinho e ele falou para mim, você já tira foto, tal, por que você não investe nisso, enfim. E antes disso, assim, a minha vida era basicamente normal, digamos assim. Eu não vou dizer que era assim infeliz, porque seria muito pesado, mas eu diria que eu não tinha assim grandes realizações. Eu não tinha assim
muitas ambições na vida, digamos assim. Tipo, na minha cabeça eu ia ficar naquele lugar trabalhando e, tipo, ia ser aquilo. Não tinha, assim, uma visão a mais do que poderia ser. Não que agora eu tenha muitas, mas é um pouquinho mais. E então, naquela época eu estava numa fase muito bagunçada assim comigo. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria fazer aquilo. Então eu não sabia por onde eu começar, o que eu devia fazer, ou enfim, é uma fase em que a gente fica perdido e é terrível, é muito. Eu ia dizer que eu não desejo para ninguém, mas todo mundo passa por isso, então não tem isso, assim. Antes eu sofria bastante assim para ir para o trabalho, era bem complicado, mas também tinha na minha cabeça, depois de um tempo, né, que aquilo era para um bem maior, assim, de que eu estava conseguindo conquistar um dinheiro também, e é por isso que eu não consigo nem dizer que era, tipo, uma época infeliz. Na época eu dizia que era a pior época da minha vida, mas hoje eu olho e, tipo, putz, se não fosse aquilo, eu não teria conseguido conquistar muitas outras coisas, então, né. Nessa época desse trabalho, você tinha algum sonho no sentido de, nossa, eu tô passando por essa chuva até chegar em algum lugar? Então, não, e esse era o pior, porque eu estava fazendo teatro na época, eu sempre sonhei em fazer teatro, sempre gostei muito de teatro, mas eu não me via assim como atriz, tipo, em frente à câmera ou em frente a um teatro, tipo, atuando. Então, eu estava fazendo meio que por hobby, mas ao mesmo tempo, tipo, no final do dia eu pensava, putz, o que eu tô fazendo da minha vida? Trabalhando com uma coisa que eu não gosto, fazendo um curso que eu não sei o que vai dar, enfim, né? Então, eu não sabia direito o que eu queria, mas é por isso que às vezes a gente tem que contar um pouquinho com a ajuda da vida, assim, sabe? Porque foi fazendo teatro que eu fiquei um tempo como assistente de direção da professora que eu tinha na época, e aí eu descobri que, tipo, putz, atrás nos bastidores do teatro era uma coisa que eu gostava muito mais, e foi aí que eu comecei a me aproximar um pouquinho mais da fotografia. E você teve apoio de muita gente para mudar? Amigos, essas coisas, ou todo mundo te achou louca? Na verdade, todo mundo me achava louca por eu não mudar de área. É o contrário. Eu sempre fui muito controlada, assim, com dinheiro, sempre fui muito alucinada em, tipo, ter um trabalho, seguir uma carreira, conquistar minhas coisas e tal. Então, era difícil para mim, assim, ficar perdida, não saber o que eu queria fazer da minha vida ou simplesmente largar. Eu era nova pra caramba, tipo, eu tava até na idade de largar as coisas, pensando assim, tipo, um trabalho que eu tava sofrendo, assim. Mas eu não conseguia me ver fazendo isso. Então, na época, como eu disse, eu conheci o Fabinho e tal, ele falava, meu, larga o trabalho, faz não sei o quê. Até meu pai falava para eu, tipo, sair daquele trabalho. E ele trabalha há 50 anos com análise de sistema. Ele falava, meu, sai dessa área, só tem louco. E eu... Então, na verdade, acho que foi meio que... Depois tiveram fases em que, sim, aí me achavam um pouquinho louca, assim, de tipo... Putz, mas você vai mesmo, sei lá, continuar dando tanta atenção pro teu blog, putz, você vai continuar mesmo, sei lá, botando 2 vídeos no YouTube por semana, sem saber no que vai dar. Então, tem esses momentos me acharam louca, mas nessa fase da vida, eu acho que eu tava tentando ser a certa para eu ter razão depois, sabe? Eu não ficar ouvindo meus pais me falar. Mas eles estavam certos, né? Como sempre. Antes de fazer essa transição, você teve muito medo? Sim, assim, no, medo eu tive depois. No momento, a primeira coisa que eu fiz foi sentar, assim, eu lembro da cena, eu estava no computador de trabalho, abri, tipo, uma planilha do Excel e comecei a montar, tipo, o quanto que eu precisaria guardar de dinheiro para eu ficar sem trabalhar por 5 meses na fotografia. Não sem trabalhar, mas sem receber dinheiro da fotografia, para eu não ficar, tipo, em apuros financeiramente, digamos assim. Então, eu comecei a calcular tudo para eu conseguir fazer um pezinho de meia para eu segurar as broncas. Nisso, eu já tinha uma câmera semi-profissional, então eu já tinha começado a fazer algumas fotos, eu tinha começado a montar o meu portfólio, pegava algumas amigas, pegava modelos que também precisavam de portfólio, e aí fui montando o meu também. Então,
nesse momento, na verdade, eu fiquei muito, assim, acelerada, não seria a palavra, assim, mas eu fiquei muito pilhada, porque eu via a coisa meio que tomando forma sem tomar forma. E mas o meu medo mesmo foi quando eu saí do trabalho, assim, o último dia em que eu peguei minha carteira, tá, meu crachá, na verdade, e cheguei em casa e pensei, putz, agora eu não tenho trabalho. Mas, na verdade, eu tinha. Mas é que a nossa relação de freelancer e de trabalhar de casa e de trabalhar numa empresa demora um pouquinho para construir. Então, na época, foi meio que um choque para mim. Aí eu, sim, comecei a sentir bastante frio na barriga. Mas antes disso, eu me planejei bastante, assim, apesar de... Foi um dia eu levei esse choque do tipo, putz, eu preciso fazer isso agora, eu preciso realmente mudar eu sempre falo as frases, as expressões erradas. O Fábio ia rir da minha cara agora, ia falar mudar a mesa de lugar, não. Jogar a toalha da mesa, como é que é o negócio? Jogar a toalha. Só. Pode ser. Onde você quiser, na verdade. Enfim, eu precisava fazer isso. Então, nesse momento, eu senti, assim, meio que um frio na barriga, mas era um frio na barriga bom, assim, porque eu tinha me planejado até que bem, apesar de que isso não quer dizer que eu não passei uns apuros, mas pelo menos eu consegui segurar um pouquinho a bronca. Como foi que você sentiu que começou a dar certo, assim? Começou aquilo que você estava idealizando há tanto tempo, ou que você estava desejando fora de trabalhar na frente do computador e fazer todas aquelas coisas que você não gostava, quando que você começou a sentir que isso estava virando para você? Foi, na verdade, assim, foi meio que bem, não foi rápido, mas foi... Meu maior choque foi quando eu fiz alguns ensaios, assim, para portfólio, e eu não tinha ainda dito que eu estava fazendo ensaios pessoais, e eu já recebia muitos inbox perguntando quanto que eu cobrava. Então, assim, não, sonho, assim, não tinha nada, assim, se concretizado ainda, tipo, concretizado, mas eu ficava pensando, putz, assim, as pessoas estão contando com o trabalho que eu estou mostrando, então foi meio que um choque, assim, que eu tive, que a coisa estava meio que rolando e eu teria agora que acelerar para correr atrás, porque diferente do trabalho onde eu estava, a empresa ia continuar funcionando mesmo se eu faltasse, se eu falasse que eu estava gripada. E, tipo, agora, se eu ficar gripada, ninguém trabalha por mim. Então, tipo, se você não se mexe, ninguém faz isso por você. Então, esse foi meio que o momento em que eu pensei, putz, agora é hora de eu dar o gás e correr atrás para realmente fazer a coisa virar. Mas eu acho que, assim, depois de um tempo eu comecei, como eu falei, a trabalhar com blog e escrever conteúdo para outros sites. Então, na verdade, as coisas, eu não acho que a palavra seria, tipo, dar certo ou quando a coisa funciona. Eu acho que elas sempre estão funcionando e sempre tem alguma coisa dando certo. Enquanto tem gente procurando teu trabalho, enquanto tem, enfim, você está funcionando, as coisas estão rolando. Então, acho que não teve, assim, Onomatopeia. A gente ainda está vendo a coisa rolar, na verdade. E dá certo, estamos fazendo a coisa dar certo. Oi, Isa, só para o pessoal entender um pouquinho, como é a sua vida hoje? Para fazer essa distinção dessa vida tão certinha CLT para uma vida de autônomo agora. Minha vida é certinha, eu sou muito regrada, sou muito chata. Atualmente eu tenho o blog na nossavida.com, onde eu atualizo ele, coloco textos sobre a vida, textos sobre amor, receitas, crônicas, tem diversas coisas em que eu vou escrevendo e montando o conteúdo. E também temos, né, o canal no YouTube, onde a gente tem vídeos 2 vezes por semana, também de coisas da vida, do it yourself, receitas, de tudo um pouquinho da vida. E também escrevo conteúdo para um site de decoração chamado Westwing. Então,
são, na verdade, como eu disse, eu acho que tem um momento em que você tem que escutar o que a vida tem para dizer, assim, que nem eu nunca esperei que eu fosse escrever texto para outras pessoas, e isso foi uma coisa que, putz, me dá, eu fico muito feliz de fazer e me traz uma realização muito grande, eu nunca imaginava que isso podia acontecer, então, foi uma coisa que eu também me permiti, às vezes, talvez a gente fica tão a gente rotula tanto a nossa profissão que a gente não se abre, assim, às vezes, para algumas coisas que a gente pode abraçar também, né, para fazer. Então, é mais ou menos isso que eu faço hoje. Não, foi a fala perfeita. Precisava ouvir a última fala. Você tratou os psicólogos. Né, justamente de transformar essa vida certinha, né? Como a gente tem essa visão de mundo muito quadrada que apresentam pra gente. Por que a gente está pensando no boas histórias, né? Porque isso acrescenta na vida das pessoas, porque as pessoas sofrem com isso, né? Isso é uma realidade da nossa profissão, uma realidade de outras profissões. O jeito que a gente faz aqui é fazer um jeito da nossa profissão, que isso ficaria, por exemplo, no consultório, se a gente atendesse você, né? Então, outras pessoas têm o conhecimento disso e isso dissemina para outras pessoas, e eu acho que é uma boa história ser contada, né? A gente acompanha algumas coisas suas assim, e a gente vê a realização das pessoas e em saber que alguém as entende, né? Então, a gente queria saber, mais ou menos, qual é essa sua relação com a internet, né? Como que você se vê na vida das pessoas, porque até um certo tempo atrás que você estava falando, você nunca imaginou escrever para outras pessoas, agora você está falando por outras pessoas, né? Como que você vê isso? Na verdade, é muito gostoso, é muito legal essa identificação, e é uma coisa muito louca, porque já aconteceram, assim, várias vezes de, por exemplo, sei lá, eu segurar um texto, já aconteceu de eu segurar texto por 6 meses, e quando eu postar, tipo, 5 pessoas me mandarem, putz, Isa, eu precisava ler isso, putz, Isa, aconteceu tal coisa hoje, com tal, tipo, mas umas coisas assim, que eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo, que sintonia é essa, que coisa louca é essa? Então, assim, chega a ser um pouco assustador, assim, até um assustador bom, obviamente, porque é engraçado como, ao mesmo tempo que o ser humano é tão diferente, tão, tipo, bagunçado, a gente se bate e se mistura tanto na bagunça um do outro, porque, tipo, as pessoas, assim, também... eu nunca tive medo de expor o que eu sinto, ou os meus medos, ou das coisas em que assim, medos mesmo da vida do dia a dia. Então, eu acho que isso acaba aproximando as pessoas também, porque todo mundo sente isso, sabe? Então, e eu gosto de ler também o que as pessoas têm para dizer, porque nessa brincadeira a gente acaba meio que se ajudando. Isso que eu acho que é o mais legal de você ter um blog. Eu falo que a parte mais legal do blog é de você ler os comentários, porque é lá que você vê tipo, o que as pessoas sentem, o que as pessoas têm para dizer também. Não é tipo só fiz um post legal com uma foto bonitinha. Tipo, as pessoas estão realmente sentindo o que você está passando, também estão vivendo o que você está passando. E às vezes você pode melhorar, acho que um pouquinho só o dia da pessoa, isso já é uma coisa muito legal, de que faz valer total a pena ter um blog ou o canal no YouTube, ou enfim, isso é muito legal e é muito louco, assim, pensar como a internet tem esse poder de conectar assim, as pessoas que estão tão longe, mas ao mesmo tempo com sentimentos tão iguais, né? Então, eu acho muito legal. Bacana. Eu queria, você começou nessa área, tudo. Teve algum trabalho que já te marcou legal? Que você olha para ele e fala, nossa, esse trabalho foi o melhor que eu fiz até agora. O nosso. Depois do nosso, qual que foi? Conhecendo as nossas pessoas, depois disso, qual que foi? Foi realmente especial. Ela tá falando isso para ser gentil. Trabalho de fotografia ou por algum momento, ou tipo realização profissional, como assim? Você escolhe o momento. Pode ser em fotografia, porque às vezes para você
talvez o trabalho fotográfico fique uma coisa, não, é tudo igual, mas teve um momento que mais marcou, que de repente foi antes ou depois da foto, ou durante a foto, em que você sentiu que você está no caminho certo, que esse trabalho te marcou e falou, não. Teve um período, assim, como todo freelancer, né? Tem épocas em que, infelizmente, sei lá, acontece, dá uma baixa no mercado, ninguém quer te procurar, ninguém quer fechar em foto e tal. E eu tava numa época dessa, e tava bem complicada, assim, a gente fica tenso, mexe bastante com a nossa autoestima, assim, a gente fica bem bagunçado e tal. E nessa época apareceu na verdade, ela era uma amiga de uma amiga minha na época, que agora virou minha amiga, né? A Joyce. Ela queria muito fazer um ensaio e tal. Eu falei, bora, vamos aí e tal. E ela pesava 90 quilos. Ela falou pra mim, eu quero fazer um ensaio sensual para eu dar pro meu marido, tal, não sei o quê. Então, quando ela chegou aqui, quando a gente vai fazer ensaios sensuais, assim, eu e a Fê, a maquiadora, a gente geralmente tenta deixar a pessoa mais solta possível, assim, para ela se sentir confortável, para ela sentir que a gente não tá, assim, olhando para o corpo dela, assim, a gente realmente não tá, assim, a gente tá procurando a beleza, tal, enfim, o momento mais especial da foto. Então, até porque para desvincular um pouco essa coisa de sensualidade com, tipo, a forma do corpo, né, enfim. E quando a Joyce chegou, tipo, ela chegou, assim, chegando aqui, ela, tipo, gente que, assim, ilumina o lugar, sabe? E ela tinha uma energia incrível, assim, e eu ainda falei para ela, eu falei, Joyce, fazia muito tempo que eu não fotografava ensaios sensuais, a gente acaba perdendo um pouco a segurança que a gente tem, quando a gente emenda um ensaio no outro, parece que fica um pouco mais fácil. E eu falei para ela, eu falei, putz, Joyce, me desculpa qualquer coisa, tal, mas tem que te dizer, tipo, esse ensaio foi, acho que o melhor ensaio que eu já fiz, tá, não sei o que, ela, meu, nem fala, tá, você me deixou muito, muito livre, muito solta, não sei o que, e ela se sentiu muito realizada depois que ela fez as fotos, ela fez questão de, tipo, mostrar para todo mundo, postar em todos os lugares, tipo, falar que ela tinha o maior puto orgulho do corpo dela, de quem ela era. Então, assim, foi um marco, assim, para mim, do tipo, num ensaio naquele padrão em que eu pude postar, até porque ensaios sensuais geralmente eu não publico muitas fotos, né, porque é bem pessoal, e até porque, tipo, era uma coisa diferente, assim, ela não era, assim, uma modelo Victoria's Secret, assim, sabe, tipo, naquele padrão, naquele estereótipo, assim, tipo, puta, ela era a Joyce fodona lá, com os peitos de fora, aqui na minha casa, assim, sabe, se sentindo a deusa louca feiticeira, sabe? É muito legal, assim, quando eu terminei esse ensaio, assim, eu falei até pra mim, eu falei, meu, assim, lavei minha alma, sabe, tipo, posso parar de trabalhar hoje que, tipo, zerei, assim, porque ela tava com uma energia muito legal, foi muito especial esse ensaio. Muito bacana. Isa, você considera que você transformou seu sonho em realidade? É difícil dizer, assim, como, eu acho que eu realizei vários sonhos, assim, diria que da carreira, assim, é um deles. Acho que o maior problema da nossa geração, né, é colocar o peso da nossa felicidade todo na nossa vida profissional, sabe? Então, eu diria que eu conquistei, sim, eu realizei o meu sonho de ter mudado de área, mas eu acho que isso é uma coisa mais no dia a dia, assim mesmo, sabe? Todos os dias a gente realiza pequenos sonhos, sei lá, às vezes eu tenho dificuldade de escrever um parágrafo sobre tal coisa e consigo. Acho que são pequenas vitórias que, tipo, no final do dia você, tipo, putz, estou caminhando no lugar certo, meu sonho tá indo. Eu acho que isso meio que nunca tem fim, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, assim, de modo geral, eu acredito que sim. Me sinto hoje bem mais, assim, realizada, bem mais completa que naquela época, com certeza. Toparia voltar? Eu não digo não para trabalho nenhum. Ainda mais das crises que está esse país, olha, não tem problema nenhum. Bacana. Eu fiz bastante trabalho de informática depois que eu saí. Pior, eu não... Faz parte. Legal. Isa,
para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, saber um pouco mais do seu trabalho ou contratar o seu trabalho de fotógrafa, como é que essas pessoas te encontram, te acham, além do link que vai estar aqui embaixo? Agora tem o link aqui embaixo. O meu site como fotógrafa é www.isaribeiro.com e o meu blog é nanosavida.com e lá tem todas assim as redes sociais, tem Instagram, tem o Face, tem o e-mail, o meu e-mail é contato@gmail. Não sei falar. Dois ou três? Como que escreve esse... O meu e-mail é contato@isaribeiro.com. Saiu. Adorei esse e-mail. Foi o e-mail mais legal. Vai ser bacana digitar. Isa, E é isso. Por aí dá pra gente bater o papo. Legal. Gente, sigam essa menina no Instagram. Assistam os vídeos dela, porque dá vontade de participar todos os dias. Com aqueles 2 cachorros lindos, fofos. Dá vontade de morar na casa dela. Dá vontade de viver junto com ela. Só por conta dessa vida tão na paz, assim, que passa pra gente. Que é muito bacana, né? Eu acho muito, muito legal você ter conseguido atingir essas coisas. Por isso a gente classificou isso como uma ótima história a ser contada, porque isso traz uma leveza para a vida das pessoas, traz uma leveza para a vida de quem te acompanha. É muito bacana. E a gente queria te parabenizar por tudo e te agradecer pela entrevista. Te agradecer por você ter aberto um pouquinho do seu tempo, da sua vida. A gente sabe o quanto está corrido, o quanto está sofrido. Mas a gente queria muito contar a sua história. Por isso a gente insistiu tanto em você. Tá certo? E continue sendo nossa fotógrafa oficial. Não desista da gente. apesar de tudo. A gente não é bonito, mas a gente é legal. Não desisto não, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz realmente pelo convite. Obrigada mesmo pelo bate-papo. Também aprendo muito com vocês quando vocês vêm aqui, quando a gente dá risada junto. Acho que isso é o mais legal que a gente pode fazer na vida. Eu vejo porque a gente fala do quê? De Dragon Ball. A gente acrescenta muito na vida dela. De outdoors. É, isso aí. Legal. Isa, muito obrigado. O bacana é que histórias assim também inspiram outras pessoas, como a gente também, né? A acreditar um pouco nessas questões da vida, dos caminhos, das escolhas, sem ficar muito enquadrado naquela certeza do amanhã e ver o que dá, né? Exatamente, tem que ver o que dá. Tem que botar a cara no sol. Ótimo. Então, tá bom. Gente que nos assiste e nos acompanha, este foi mais um Boas Histórias. E nos vemos no mês que vem com alguém bem especial também. Até mais. Uau.